Fala galera, tudo certo? Hoje eu vim falar aqui um pouco sobre consultoria. Eu fiz um post também no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Ele vai ter basicamente até melhor na escrita o que eu vim dizer nesse vídeo aqui. Valeu, confere lá e continua o vídeo. Bom dia pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre consultoria para vocês. Eu vim falar de onde ela surgiu, para que ela serve e como fazer uma consultoria bem feita. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a história da consultoria, como ela surgiu. E eu vi essa história num livro chamado A Bíblia da Consultoria. Então, basicamente, a história dizia que existia um homem no tempo das cavernas, que acabou se perdendo a sua tribo. Então por isso ele teve que começar a caçar e sobreviver sozinho. Então ele estava querendo caçar, ele estava construindo seus equipamentos, só que parecia que seus equipamentos nunca surtiam efeito sobre os animais. As flechas não atingiam direito os animais, as lanças não perfuravam os animais e ele nunca tinha êxito na sua caça. Outro homem que estava de passagem, vendo a situação do rapaz que tinha se perdido, ofereceu um serviço para ele. Ele afiou como nunca suas flechas e suas lanças, aumentou a precisão do seu arco e assim o homem teve êxito ao voltar a caçar. E em recompensa a isso, este homem estava perdido por não conseguir matar os animais. Ele tinha água e frutas, que ele deu como recompensa para o outro homem. E assim surgiu a consultoria, quando um homem, uma pessoa, ajuda outra pessoa a melhorar suas condições. Então esse é o surgimento da consultoria, lá atrás já. Uma pessoa ajudando a outra para que os dois saiam ganhando. Certo, saindo de como surgiu, e na verdade não sabe quando, mas a gente tem essa história aí, a gente vai para o que é a consultoria em si. Então a consultoria é basicamente quando vem uma pessoa de fora e ela traz todo um know-how, uma experiência, outra visão, uma visão mais horizontal, mais de outros ramos, outros mercados, e ela pega esse conhecimento e leva para a empresa ou para o setor que ela foi contratada, e assim aumenta as condições do cliente. Bom, agora a gente vai para o que interessa, é o que forma um bom consultor ou como você consegue identificar um bom consultor logo de cara. Bom, o consultor, primeiramente, vai ter uma boa comunicação e uma boa gestão de pessoas. Por quê? Porque o bom consultor entende que é impossível ele ser contratado por uma empresa. Como assim? Basicamente, quem é que tem o poder de contratar um consultor para uma, sei lá, uma multinacional? São poucas pessoas, provavelmente um CEO, um coordenador de alto nível, e esse consultor ele precisa entender e saber como chegar nesse cara. Então ali você já vai ver quem é o bom consultor, porque o bom consultor ele vai direto nesses caras, ele não fica tentando pegar por baixo os negócios, ele vai direto ao ponto, sempre. Por exemplo, muita gente quer ser, sei lá, consultor da VEG, consultor da XP, consultor da Ambev. Porém, essas pessoas, elas vão por uns caminhos meio errados por não ter esse conhecimento de saberem quem chegar, como convencer, como propor alguma coisa. E é justamente aí que está o problema. Porque quem te contrata nunca é a empresa, é sempre uma pessoa. E é justamente o que eu disse. Essas pessoas geralmente são de alto escalão e muito difíceis de ser acessíveis. Ou não, hoje em dia com a internet fica tudo mais fácil, né? Mas, enfim, você tem que chegar nessas pessoas. E se a pessoa te propõe uma consultoria, chegando, sei lá, pro teu empregado ou pro teu funcionário, provavelmente ela não vai ser um bom consultor justamente por não saber se comunicar bem. Bom, agora eu vou para um negócio que são as necessidades. As necessidades basicamente toda empresa tem. Toda empresa não vai contratar um consultor porque não tem nada de errado. Provavelmente ela vai te chamar porque tem alguma coisa de errado. E se você está querendo contratar uma consultoria, entenda quais são as suas necessidades para poder ver se o consultor atende o que você precisa. Bom, a gente vai para a primeira necessidade. A primeira necessidade são as necessidades pré-existentes, ou seja, provavelmente você tem ela agora, vai ter ela amanhã, e só com muito trabalho, muito dia a dia ali que você vai conseguir consertar isso. Por exemplo, eu tenho dificuldade em montar equipes. Provavelmente não vai ser do dia para noite que o consultor vai vir e vai consertar um negócio.
Então ele vai precisar de um trabalho maior e ele vai ter que ter as ferramentas para ter esse conserto a longo prazo. Por exemplo, também está no livro A Bíblia da Consultoria, que ele fala justamente disso, que os faraós tinham problemas em formar equipes. Porém, a ferramenta do faraó era o chicote, porque ele tinha uma ferramenta que conseguia manter a equipe andando sem sair muito do foco. Então, a necessidade presente é um negócio que você tem, você vai continuar tendo, e as ferramentas que o consultor vai te dar vai ser para conseguir controlar isso para que não desande muito para os lados. E, obviamente, não é para sair chicoteando as pessoas. Bom, agora a gente vai para as necessidades criadas. Ou seja, é uma necessidade que foi criada por alguém. Provavelmente um CEO percebeu que tem problema digamos, gerar tráfego para o negócio. As pessoas, você está anunciando na internet, mas não está gerando o retorno que você esperava. Então esse problema já foi identificado, ele já foi criado, você já sabe qual é o problema, mas você não sabe qual é a solução para o problema. Então você vai chegar no consultor e o consultor vai ter que ter as ferramentas necessárias para consertar isso. Provavelmente, como eu disse, se você tem problema do tráfego, o bom consultor ele vai ter que saber quais são as ferramentas que ele vai precisar para consertar esse problema de tráfego. E outra, às vezes, o problema de tráfego não vai ser justamente o tráfego em si. Às vezes vai ter um problema de liderança, vai ter um problema de, design, às vezes, que não vai estar convertendo o que você precisa. Então, o consultor vai precisar ter essa noção de saber a raiz do problema da sua necessidade criada, porque muitas vezes o cara vai ter essa necessidade, mas ele não sabe como resolver. Então o consultor vai ter que ter essa ferramenta, e se você perceber que o consultor não tem essa ferramenta, provavelmente ele não vai conseguir fazer um bom trabalho, porque ele não sabe identificar qual é a raiz das suas necessidades. Bom, agora a gente vai para necessidade antecipada. Hoje, com a internet, muitas necessidades a gente não tem noção. A gente não sabe o que está por vir. Provavelmente, por exemplo, a gente veio o coronavírus agora, muitas empresas não sabiam o que fazer, não sabiam como antecipar, como sair na frente. Então, um bom consultor ele vai ter essa visão de longo prazo, ele vai conseguir olhar quais são as demandas, a globalização, o avanço de tecnologia, ele vai ter essa noção de olhar mais para o futuro e começar a antecipar problemas, antecipar demandas, e ele vai ter que ter também essas ferramentas que vão antecipar então os problemas. Bom, então recapitulando rapidinho aqui no final, o bom consultor vai ter que saber como se comunicar, ele vai ter que saber como chegar nas pessoas certas, ele vai ter que entender principalmente das necessidades do cliente. Ele vai ter que saber quais são as necessidades pré-existentes, as que tem na empresa e que ele tem que consertar, as necessidades criadas, que é onde geralmente ele é justamente chamado para isso, quando já tem um problema, e o cara chama ele para consertar, ele vai ter que ter ferramentas, e ele também vai ter que saber antecipar problemas futuros, que geralmente envolvem tecnologia, avanço, globalização, esse tipo de coisa, ele já vai ter uma visão de longo prazo para conseguir sair na frente ou resolver antes que isso atinja a empresa.